Oi, gente, tudo bom? Aproveitando enquanto a árvore aqui ainda está montada, ainda que sem enfeites, porque os enfeites já foram recolhidos, mas eu queria falar um pouquinho sobre o Natal aqui nos Estados Unidos, como foi diferente pra gente em relação ao Brasil comemorar esse primeiro Natal aqui. Lembrando que algumas coisas com certeza têm a ver com a cultura do país, mas outras coisas têm mais a ver com a cultura da minha família, que provavelmente pode acontecer de você falar assim, puxa vida, mas isso eu faço no Brasil também. Pode ser que só a minha família que não fazia, tá? Mas eu queria contar um pouquinho das experiências, principalmente pelas diferenças culturais. E eu sei porque vocês gostam de ouvir algumas curiosidades, eu sempre recebo algumas perguntas nessa área de curiosidades culturais aqui dos Estados Unidos. Então vamos lá. A primeira coisa que me chamou muita atenção aqui é que as coisas de Natal começam a ser vendidas muito cedo mesmo. Eu lembro que eu fui comprar coisas para a festa junina aqui de casa quando eu fiz, a gente se mudou em junho para essa casa que nós estamos, e eu fui na Hobby Lobby e já estavam começando a colocar coisas de Natal. Claro que essas coisas de Natal eram da coleção anterior, do ano passado, que tinha sobrado e tinham vindo então para esse ano. Mas já estavam começando a colocar nas prateleiras. Antes do Halloween já tinham várias prateleiras, antes do Halloween, no caso em outubro, já tinham várias prateleiras cheias de coisas de Natal para você comprar, inclusive algumas já em promoção, né? Uma coisa curiosa também é que eles não repõem as coisas. Então, por exemplo, tem lá alguma coisa que você gostou, existe a chance de acabar e eles não vão repor. Então, por exemplo, chega lá dia 15 de dezembro, sabe? Já tem muita coisa que não está mais disponível. Muitas coisas estão fora de estoque e não serão repostas. A gente, por exemplo, deixou para comprar pijama de Natal mais para frente, porque eu achei que tola, isso não existe. Ia ficar mais barato, descontos e tal, com a proximidade do Natal, mas assim, 10 de dezembro, 15 de dezembro, já não tinha mais disponível essa coisa do pijama de Natal. Inclusive, ugly sweater e pijama de Natal são coisas que realmente são fortes aqui, gente. A galera faz a festa do ugly sweater na escola, no trabalho, venha de pijama de Natal. Tem muita festividade, muita coisa que acontece e o pessoal tem essa questão do ugly sweater, que é um suéter, uma blusa de lã com temas engraçados, esdrúxulos, extravagantes. Inclusive eu fiz um para Ana Júlia, para ela ir para a escola no dia do ugly sweater, e a questão dos pijamas também, pijamas combinando para a família inteira. O ugly sweater foi exatamente isso, eu fiquei esperando, não comprei, e daí a Ana tinha uma festa na escola, a Manuela também no último dia, e eu fui procurar para elas, ver se eu achava alguma coisa em promoção, barata, não tinha disponível, nem barata, nem não barata. E daí a Manuela falou que não fazia questão nenhuma. Daí pra Ana Júlia eu personalizei um dela. Comprei umas coisinhas no Dollar Tree, que são baratinhas, e coloquei lá uns guizos, umas coisas assim. Até ia colocar a luzinha que acendia com pilha, mas eu fiquei com um pouco de medo. Achei que talvez não fosse prudente a criança carregar uma blusa com negócio eletrônico. Mas enfim, ficou super bonitinho, mas não tinha mais disponível pra comprar. E assim, quando foi lá por outubro, eu fui na TJ Maxx, que é essa loja de tipo outlet aqui na minha cidade, e tinha muitos de adulto, assim, as coisas mais engraçadas e esdrúxulas que você pode imaginar. E eu fui de volta lá pelo dia 15 de dezembro e já não tinha mais. Não tinha, mas a quantidade que tinha antes era imensa. Então, pra vocês verem que as coisas começam a ser vendidas antes, mas também somem cedo e eles não repõem. Curiosamente, eu já percebi assim que existe uma divisão entre a sociedade, entre aqueles que concordam que vamos decorar as coisas pro Natal antes e aqueles que esperam até depois do Thanksgiving. A galera mais tradicional diz, não, espera aí, Thanksgiving primeiro. Thanksgiving é a última quinta-feira do mês de novembro e só depois a galera começa a se preocupar com o Natal. Mas tem uma outra galera, principalmente a galera que não é tão tradicional zona, imigrantes como eu, que querem começar cedo. Eu mesmo montei minha árvore de Natal acho que na primeira semana de novembro. E eu comprei com uma super promoção, um preço super bom. Talvez fosse a coleção anterior, não sei, mas eu comprei uma árvore super alta, super legal, e no comecinho de novembro. Inclusive, um dos sonhos que eu tinha era ter a tal da árvore natural, que aqui é muito forte para eles, a árvore natural, você compra no mercado ou mesmo você vai até a fazenda, corta a sua árvore, tem toda a tradição familiar de ir até um lugar, cortar a própria árvore, escolher, levar para casa. Eu tinha esse sonho de ter essa árvore natural, não sei se a gente ia cortar ou se a gente ia comprar já cortada, mas eu descobri então que você precisa comprar essa árvore só depois do Thanksgiving, por causa do tempo de duração dela, mesmo com toda a manutenção que você tem que fazer, que aliás dizem que é o maior trampo fazer essa manutenção na árvore natural, você tem um tempo, né? A árvore vai morrer fora da terra. Então, o certo é você comprar depois do Thanksgiving. Eu não queria esperar depois do Thanksgiving para começar a montar as coisas de Natal, portanto, eu comprei a árvore artificial mesmo, que outra coisa que é um diferencial aqui, eu nunca tinha visto isso no Brasil, é que a árvore, ela já tem a iluminação embutida. Você vê os fiozinhos, mas ela já tá toda com os fiozinhos e a iluminação nela.
Claro, você tem árvore sem iluminação para comprar, mas você também tem árvore já iluminada, o que eu acho sensacional, porque, gente, vamos combinar que desenrolar, enrolar e guardar esses fiozinhos de luz é mó trampo, né? Geralmente, quando você vai pegar no ano seguinte, tá tudo embolado, é o maior sofrimento para você conseguir desembolar, tirar os nós do fio. Então, eu adorei essa história da árvore já com luzinhas. Essa questão da variedade de produtos para o Natal foi uma coisa também que me encantou. Na verdade, me encanta em todas as áreas, né? Mas eu já falo disso. Então, você tem, por exemplo, os ganchinhos próprios para você colocar nas bolas de Natal, que são super baratinhos. E você compra um pacote com 300 por $1. E ele é um ganchinho que você só encaixa e gira, encaixa e gira. Porque eu lembro que no Brasil acontecia de você comprar as bolinhas com os fiozinhos para você amarrar, né? Aqui também tem vários lugares que você compra a bolinha e os fiozinhos são juntos para você amarrar bolinha por bolinha. E é um caos, porque é um fiozinho pequeno, a nossa mão é grande, é difícil fazer o nó. Então, o que eles fazem? Facilitam a vida. Você pode comprar os ganchinhos, coisa mais simples do mundo de prender. Eu até mostrei no Instagram quando eu comprei aqui. E você tem tanto o ganchinho simples, ou quanto os ganchinhos mais ornamentados, mais bonitos, que daí custam mais caro, mas você também tem essa opção. Outra coisa, por exemplo, de produto que eu não conhecia, nunca tinha visto no Brasil, é a saia de pôr no pé da árvore. Então, ou você tem aquela saia, vários tecidos simples, ou dos mais simples, tipo de TNT, que custa $6, aos mais elaborados, bonitos, cheios, que custam tipo $50. E você tem também os metalizados, aquelas latas, ou mesmo de madeira, que você põe no pé da árvore para disfarçar o pé da árvore. Eu comprei um baratinho, mas não tão baratinho, intermediário, assim, acho que eu paguei $10 no meu, mas era bonito, era xadrez e tal. Eu nunca tinha visto no Brasil. Aqui tem 10 milhões de opções, assim como as tals das meias de Natal que você coloca na lareira. Aquelas meias, gente, que a gente vê nos filmes são super tradicionais, tem também de todos os tipos, das mais baratas de $1, Dollar Tree 1,25, até as mais caras elaboradas, $50 para mais, personalizadas, vários tipos, temas, enfim, é uma variedade imensa e é super tradicional. Inclusive nas lojas eles colocam assim, stocking stuffers. Stocking seriam as meias, stuffers seria para você encher as meias. Então, várias coisinhas baratinhas para você colocar dentro das meias de Natal. Super tradicional, super comum e uma variedade imensa. Inclusive, como eu falei, a variedade de produtos aqui para tudo é muito grande. E você encontra, então, muita variedade, muita opção, produtos que você nunca imaginou que existiriam para facilitar a sua vida e com preço que normalmente é muito acessível. Uma ou outra coisa é cara, a maioria das coisas são acessíveis. Eu tava até falando para uma amiga minha, quando eu fui fazer as coisas de aniversário para Abigail, eu fui comprar chocolate em gotas, coisinhas de confeitaria em geral. E eu lembro que lá em Curitiba, algumas coisas eu tinha que ir na casa do confeiteiro e tinha duas opções. Uma da Calebô super cara e uma mal menos mais baratinha. Mas eram isso que tinha. Aqui eu vou no mercado tradicional, no Walmart, tem uma infinidade de opções, marcas, valores, tipos. E dentro de cada marca tem as suas variações também dentro de cada marca, as variedades de produtos. Então você encontra as coisas com muita facilidade e uma variedade imensa, e é aquilo que até a Letícia, né, outro dia colocou no Instagram. Viva o capitalismo, porque é isso, gente, o capitalismo de livre mercado, sem interferência do governo tão grande, né? Os empresários têm vontade de produzir coisas diferentes, eles têm liberdade para produzir coisas diferentes, os impostos são baixos, eles podem colocar preços mais baixos, então por esse capitalismo de livre mercado ser tão forte aqui nos Estados Unidos, você tem opção para tudo e opção que encaixa no bolso de todo mundo, sabe? Então isso é muito bacana. Por exemplo, mesmo no Natal, uma coisa que acontece aqui, que estava aqui anotado para eu falar, é a variedade de doces. Então, por exemplo, a Hershey tem o chocolate, tem o Kisses, mas no Natal ele tem o Kisses Peppermint, o Kisses verde, o Kisses vermelho, o Kisses de Natal, a bengala doce de Kisses, sabe? Então, as marcas, eles podem fazer vários e vários produtos temáticos e acontece demais. A quantidade de doce diferente que eu conheci nesse Natal, vários tipos de Ferrero Rocher, vários tipos de Kinder, vários tipos de Lindt, vários tipos de Reese's, que eu sou apaixonada. Enfim, as marcas produzem muitas coisas diferentes para essa data. Isso é muito legal. Além disso, o clima você sente nas lojas, você entra nos lugares, tem cheirinho de Natal, sabe? Eles têm aroma de Natal. E a música de Natal toca o tempo todo nas rádios. Você liga a rádio, 24 horas por dia na rádio tocando música de Natal. O que eu confesso que eu gosto. Então é muito, muito intenso. Eles mergulham nessa cultura. Claro, muito por causa do consumismo, para você vender, com certeza. E a galera compra mesmo.
Mas muita gente também tem esse clima natalino pelos seus motivos de convicções, valores e fé. Você vê as igrejas, as instituições fazendo muita coisa, muita caridade também acontece nessa época, sabe? Você vê naquele frio que tá lá de fora, tipo de -15, verdadeiramente. E tem gente lá do Exército da Salvação na frente do mercado, balançando o sininho para colocarem moeda e outras doações no balde deles. Então a galera realmente se envolve. Tem o consumismo desenfreado, mas tem também os valores, o espírito natalino, isso é muito real. Uma coisa muito legal aqui são as iluminações das casas. As pessoas realmente se empolgam para iluminar as casas para o Natal. Aquela coisa de filme, de competição. Eu não sei se o pessoal compete, mas que o pessoal faz coisa muito legal, pelo menos na minha cidade fazem. Eu lembro lá em Curitiba, quando eu era pequena, a gente tinha essa coisa de sair para ver as luzes de Natal. Depois eu cresci com as minhas filhas, a gente saía às vezes e não via nada, porque o pessoal não se empolgava mais para fazer. Então eram alguns lugares que a prefeitura promovia iluminação, então a gente tinha uma limitação de onde ver as luzes. Aqui a gente tinha planejado em alguns lugares específicos que tinham as cidades ao redor, que estavam promovendo alguns drive-thrus iluminados, né? Algumas fazendas aqui tinham também os caminhos iluminados. O próprio Washington, eu queria ir para lá, que tinha o maior labirinto de luz da Hallmark lá e tal. Só que daí, quando eu comecei a ver, eu não precisava fazer isso. A gente passeou de carro, assim, uma noite na vizinhança, em algumas outras vizinhanças que a gente conhece, e você via as iluminações mais sensacionais, sabe? Tem uma casa aqui na cidade próxima, onde meu marido trabalha, que o cara faz uma projeção de um filme de Natal na parede, aí depois ele coloca a iluminação da casa inteira, sincronizada com uma música que fica tocando, você coloca no rádio ali, sintoniza no rádio, e a casa brilha sincronizada com as músicas. Eu lembro que lá em Curitiba tinha uma casa que fazia isso, mas era assim, 1/10 do que é essa casa, até pelo próprio tamanho. Era super legal de Curitiba, até hoje, se eu estivesse lá, eu teria ido no último Natal lá ver, porque eles são muito empenhados. Mas aqui você vê isso uma quantidade muito maior, sabe? Mesmo porque, como eu falei, né, a questão das coisas serem muito baratas, você tem condições de comprar muito mais para decorar a sua casa. E as pessoas, de fato, elas têm aquelas garagens lotadas de coisas, menos com o carro. Por quê? Porque elas guardam tudo isso, elas vão acumulando enfeites de Natal para irem usando aí ao longo dos anos. Então é comum. A minha própria vizinha aqui do lado tinha uma projeção do Mickey e da Minnie que ficava passando o tempo todo ali na casa dela. Enfim, muitas coisas legais você vê, é uma coisa muito divertida e agradável de você passear aí durante as noites de Natal, onde você vai. E como aqui, principalmente na minha cidade, anoitece muito cedo no inverno, às vezes era tipo 5h15, já estava escuro. Então a partir das 5h15 você já consegue curtir a luz de Natal, entendeu? É impressionante, é muito, muito bonito mesmo. Diferente do que estava sendo ultimamente lá no Brasil. Lembrando que no Brasil era 8h30, 8h40, ainda estava claro no verão, né? Então, ainda está claro no verão. Então a gente acabava vendo as luzes de Natal só depois das 9 da noite. Então também essa é uma diferença que daí não é nem cultural, é uma diferença geográfica em relação ao inverno e à iluminação e à chegada da noite aqui nos Estados Unidos. Uma outra diferença é a questão do holiday break, né? As férias. A gente não tá em férias de verão aqui nos Estados Unidos durante o Natal, a gente tá no inverno. Então, as férias de verão das crianças, que são as maiores férias que elas têm, acontece em julho. Geralmente é junho, julho e agosto. Ou final de maio, às vezes já começa e vai até quase o final de agosto. Portanto, nessa época do inverno, do Natal, eles têm um holiday break que é muito pequeno. Então, por exemplo, é diferente do Brasil, né? E eu sei que varia de estado para estado aqui nos Estados Unidos, mas aqui na Pensilvânia, eles têm poucos feriados, poucas férias, poucos breaks em geral. E o holiday break mesmo começou, por exemplo, as meninas tiveram aula até o dia 23. Então, até o dia 23, na hora do almoço, elas tiveram aula, porque daí de tarde elas têm aula normalmente, né? A aula delas vai até 2h30, 3 horas da tarde. Então, elas tiveram só até a hora do almoço, saíram mais cedo e voltaram para a escola dia 3 de janeiro. Ou seja, foi uma semaninha aí super curta de holiday break. A gente está acostumado no Brasil, a gente está de férias nessa época, né? Então, a gente faz muito mais coisa, curte muito mais. Aqui a gente fica mais limitado em relação a isso. A gente tem menos tempo livre, as noites são noites que a gente tem que dormir cedo por causa da escola. Então é diferente isso também, é um clima diferente aí. Eu confesso que eu não achei ruim, né? Porque aquela coisa assim, como tá muito frio, você não tem muita coisa para fazer, você não vai sair muito, então eles calculam isso também. Como eu falei,
é muito diferente de estado para estado. Eu sei que, por exemplo, meus amigos que moram na Flórida, o holiday break deles foi muito maior, acho que foram 2 semanas ou mais. E eu acredito que seja porque, como o nosso estado tem muita neve, quando neva demais, eles têm que cancelar a escola. A gente teve uma única neve até agora, durante a semana, e eles começaram as aulas mais tarde, 2 horas mais tarde. Então, acho que para calcular o tempo de aula, correndo risco aí, né, de muitos snow days, que eles chamam que cancela as aulas, eles fazem menos feriado, fazem holiday break mais curto, e o próprio spring break também é mais curto, tudo isso para compensar aí essas eventualidades que podem acontecer. E eu acho que basicamente foi isso, minha gente. Não me lembro de mais nada agora, mas se você tiver alguma curiosidade sobre o Natal aqui nos Estados Unidos, deixa nos comentários que eu posso responder o que eu souber e posso procurar o que eu não sei. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo festivo, natalino, com algumas curiosidades sobre o Natal.